Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios que existem. O que, afinal, acontece dentro da nossa cabeça? Vamos juntos explorar a neurociência por trás da nossa própria consciência. E essa é a grande pergunta, não é? Como é que esse órgão de 1,5 kg, que é basicamente uma massa de células e eletricidade, como é que ele consegue criar o nosso universo interior inteiro? Todos os pensamentos, sentimentos, as memórias, tudo. Olha, por muito tempo, a ciência tratou o cérebro físico e a mente, a nossa experiência subjetiva, como se fossem dois mundos totalmente separados. Mas hoje, essa fronteira está simplesmente desaparecendo. Áreas como a neuropsicanálise estão mostrando que, na verdade, os dois são inseparáveis. E é exatamente essa conexão que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos ver a prova mais chocante, talvez, de que a nossa identidade, o nosso eu, está fisicamente localizado dentro do cérebro. A história de Phineas Gage é um marco, um divisor de águas na neurociência. Ele era um homem visto como exemplar, sabe? Até que um acidente terrível fez com que uma barra de ferro atravessasse o crânio dele, destruindo parte do seu lobo frontal. E o mais impressionante, fisicamente, ele sobreviveu. Mas a pessoa que ele era, a personalidade dele, essa se foi para sempre. Os amigos e a família deles diziam exatamente isso. Gage não é mais o Gage. A lesão não afetou a capacidade dele de andar ou de falar, mas sim a essência de quem ele era. Foi a primeira prova científica, contundente, de que a nossa personalidade e até o nosso senso moral moram, literalmente, no tecido do nosso cérebro. Ok, agora que a gente já sabe que a mente mora no cérebro, vamos dar uma olhada no mapa. Como é que essa estrutura incrível consegue criar o nosso mundo interior? Pensa na camada de fora do cérebro, o córtex, como se fosse um continente dividido em 4 grandes regiões, os lobos. O lobo frontal, que foi onde o Gage se machucou, é o responsável pelo planejamento, pela personalidade. Lá atrás, o lobo occipital processa tudo o que a gente vê. O parietal lida com as sensações do corpo, e o temporal, com a audição e com a memória. Mas atenção, o cérebro não é tipo um quebra-cabeça com peças isoladas. O neurologista Luria nos ensinou a pensar em sistemas funcionais. Pensa na digestão, por exemplo. Não é só o estômago que trabalha, certo? É todo um sistema, fígado, pâncreas, trabalhando em conjunto. Para a linguagem ou para a memória, é a mesma coisa. Nenhuma partezinha do cérebro age sozinha. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos para a sala de máquinas ancestral do cérebro, aquela parte que alimenta nossos impulsos e sentimentos mais básicos. Por baixo dessa camada mais racional e nova do cérebro, existem circuitos muito, mas muito mais antigos que a gente compartilha com todos os outros mamíferos. O neurocientista Jack Panksepp dedicou a vida inteira a mapear esses sistemas emocionais básicos, que são, na prática, os motores que impulsionam o nosso comportamento. Panksepp identificou 7 sistemas principais. São eles: a raiva, o medo, o desejo sexual, o cuidado materno, o pânico que a gente sente na separação e a alegria da brincadeira social. Mas o mais fundamental de todos é um sistema chamado busca. De todos esses sistemas, um deles se destaca como o motor principal da nossa vida mental. E o curioso é que provavelmente não é o que a maioria das pessoas imagina. Esse é o sistema de busca. É um circuito gigantesco, movido a dopamina, que nos dá um impulso para explorar o mundo. Sabe aquela sensação de curiosidade, de interesse? Aquela expectativa de que algo bom vai acontecer? É isso. O prazer não está em achar alguma coisa, mas sim na emoção da própria busca. Esse sistema de busca é tão fundamental que ele está por trás da nossa curiosidade, da nossa motivação e até daquela energia que move os nossos sonhos. E é exatamente esse sistema que é sequestrado por drogas como a cocaína. É por isso que elas viciam tanto, porque elas ativam diretamente o motor da nossa motivação. A gente nasce com esses sistemas emocionais, mas eles não são fixos e imutáveis. As nossas experiências de vida funcionam como um escultor que vai moldando e refinando a estrutura do nosso cérebro ao longo do tempo. O nome disso é neuroplasticidade. Cada experiência, cada pensamento fortalece fisicamente certas conexões no cérebro. O trabalho do Nobel Eric Kandel provou isso de forma definitiva. Aprender muda a estrutura física das nossas sinapses. Em outras palavras, a mente de fato muda o cérebro. A gente nasce com uma floresta super densa de conexões neurais. E durante a infância, o cérebro faz uma espécie de poda. As conexões que são usadas com frequência ficam mais fortes e as que não são usadas são eliminadas. É o famoso princípio do use ou perca. E essa poda é tão intensa que ela é uma das razões da amnésia infantil. A gente literalmente perde os circuitos que guardavam aquelas memórias mais antigas.
Agora, vamos ver o que acontece quando a comunicação dentro do cérebro é interrompida. É nesses casos raríssimos que alguns dos maiores segredos da mente são revelados. Bom, o nosso cérebro tem dois lados, o hemisfério esquerdo e o direito. E eles são conectados por uma ponte gigante de fibras nervosas chamada corpo caloso. Cada hemisfério tem suas especialidades. O esquerdo é o craque da linguagem, da fala, da lógica. Já o direito é o especialista em reconhecer emoções, na percepção espacial, em ver o quadro geral de uma situação. Em casos muito raros de epilepsia, os cirurgiões precisam cortar essa ponte, o corpo caloso. E isso acabou criando uma oportunidade única para o Nobel Roger Sperry investigar o que cada hemisfério consegue fazer sozinho, isolado. Imagina só esse experimento clássico. Uma imagem com uma carga emocional bem forte é mostrada só para o hemisfério direito do paciente. Como esse lado sente, mas não fala, a pessoa reage fisicamente, fica com vergonha, dá uma risadinha, mas se perguntarem o que ela viu, ela não consegue dizer. E é aqui que a coisa fica fascinante. O pesquisador pergunta, mas por que você está rindo? É bom lembrar. O hemisfério esquerdo, que é o que fala, não viu a imagem. Ele não faz a menor ideia do porquê daquela reação. E o hemisfério esquerdo não diz "eu não sei". Ele inventa uma história. Ele cria uma explicação que soa perfeitamente lógica para uma ação ou um sentimento cuja origem ele desconhece por completo. O nome desse fenômeno é confabulação. O nosso hemisfério esquerdo funciona como um intérprete, o tempo todo criando uma história coerente sobre quem somos e por que fazemos o que fazemos, mesmo que para isso ele precise inventar alguns detalhes para preencher as lacunas. Isso é impressionante e diz muito sobre a natureza do nosso eu. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos conectar todos esses pontos e entender como é possível usar esse conhecimento para conscientemente reprogramar nossas próprias mentes. Se a gente pensar nisso, a psicoterapia, a famosa cura pela fala, ganha um sentido neurobiológico. Basicamente, usamos a capacidade do nosso hemisfério esquerdo de contar histórias para dar nome e sentido àquelas emoções brutas que vêm do direito. E ao fazer isso, a gente consegue acessar, entender e finalmente remodelar nossos circuitos emocionais mais antigos. É como se estivéssemos literalmente religando nosso cérebro com a nossa própria consciência. Entender como o cérebro funciona não nos reduz a simples máquinas. Muito pelo contrário. Isso nos dá as ferramentas para entender como somos moldados e, mais importante ainda, como podemos nos remodelar. A neurociência nos mostra que a mudança não é apenas possível, ela é uma propriedade fundamental da nossa biologia. Então a grande questão que fica é, se a mente é o que o cérebro faz, quem queremos nos tornar?